Meus irmãos, minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós estamos no ano vocacional, dentro do mês vocacional em que celebramos as várias vocações dentro da Igreja, e nesse mês de agosto já recordamos ao longo das semanas a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, portanto, de ser família, a vocação à vida consagrada, e agora a Igreja destaca o catequista como o dia do catequista, uma homenagem bem merecida, porém os catequistas aqui estão representando os leigos e leigas dentro da Igreja, para dizer que a Igreja também é constituída por vocês e vocês têm um papel importante, como disse, o leigo e a leiga são sal e luz, são sementes de Deus no meio da sociedade, aonde o religioso, a religiosa ou o padre não chegariam, chega o testemunho do leigo e da leiga. E esse testemunho na sociedade da fé que temos em Jesus Cristo passa também pela qualidade, pelo tipo de católico que eu sou. E o tipo de cristão que eu sou passa pela pergunta do evangelho de hoje, que tantas vezes já meditamos, é um evangelho conhecido. Quando Cristo volta-se para aqueles que caminham com ele, para os discípulos, volta-se para nós que somos igreja e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E de fato, de tempos em tempos, nós precisamos atualizar essa resposta. Não basta responder só uma vez, porque senão nós acabamos dando uma resposta mecânica, fria, daquela que você só está cumprindo o preceito de dizer quem ele é. Até porque na nossa fé, às vezes nós podemos passar por fases de desânimo, às vezes nós começamos bem, nós começamos entusiasmados, depois nós esfriamos. Então, a resposta de quem é o Cristo para mim precisa ser atualizada. Essa resposta precisa sempre ser uma resposta dada a cada dia. Quem é o Cristo vai definir a qualidade da minha fé e a qualidade do meu testemunho. Nós precisamos aperfeiçoar nossa compreensão de quem é Deus e por aquilo que ele se revela, não por aquilo que eu ouço dizer ou que eu acho. Amadurecer a nossa compreensão de quem é Deus é sempre essencial para viver e testemunhar a nossa fé e, quem sabe, até repensar as minhas atitudes. Por isso a pergunta ela sempre deve retornar: quem é o Cristo para mim? Porque o católico precisa sempre estar aberto a repensar a sua atitude para viver um processo de conversão. E nós percebemos que, inclusive no Evangelho, quando essa pergunta foi feita para aqueles que não estavam naquele círculo de discípulos que seguiam Jesus, as pessoas até deram respostas piedosas, devotas. Aí você pensa, poxa, mas que coisa boa. Mas eram respostas equivocadas, apesar de piedosas e devotas. Uns disseram que era João Batista, que foi um grande profeta antes de Jesus. Uns disseram que ele era Elias, Jeremias, ou um dos profetas. São respostas piedosas, mas eram respostas equivocadas.
Então, nem sempre o fato de eu ser piedoso ou ter uma fé significa que eu estou respondendo da maneira correta a quem é Cristo. Eu posso me equivocar. A nossa compreensão de quem é Jesus Cristo muitas vezes está contaminada com um pensamento mundano. A nossa compreensão de quem é Jesus Cristo pode estar contaminada com um desleixo, com o esfriamento da fé, com uma fé vivida de qualquer forma. Ou pior ainda, pode estar contaminada com um fanatismo, ou seja, eu sou piedoso, aí começa a viver um fanatismo de colocar a sua fé em gestos exteriores, né? Uma fé vivida cheia de trejeitos, cheio de um pensamento legalista, ritualista e também moralista que fica condenando os outros. Então, a forma como eu vejo Jesus Cristo pode estar contaminada também com superstição, com um pensamento mágico. Por exemplo, achar que porque estão pensando que João Batista, é Elias ou Jeremias, isso aqui rima com um pensamento mágico, como se fosse reencarnação. E católico não acredita em reencarnação, porque a reencarnação contraria a ressurreição. Se houvesse reencarnação, Jesus não precisaria ressuscitar. E nós nos salvaríamos. Então, às vezes, existe aí um pensamento mágico. Que eu vou rezar 1000 Ave-Marias e aí, por mágica, um pilim-pim-pim, como diz na obra literária de Monteiro Lobato, né? Ele falava do pó de pilim-pim-pim, né? Com pilim-pim-pim, uma mágica, rezei 1000 Ave-Maria, pronto. Agora já vou ter um resultado na minha vida. Então, quando eu compreendo Cristo assim e a fé assim, eu já estou vivendo de uma maneira equivocada. Por isso é necessário atualizar essa resposta. Quem é o Cristo para mim? Nós precisamos analisar se a nossa compreensão de quem é Jesus não seja uma resposta imatura, equivocada, distorcida, mundana, supersticiosa, fanática. Na sociedade e na igreja, que nós temos muitas vezes vivido uma fé a partir de uma compreensão imatura e equivocada sobre quem era o Cristo. Porque muitas vezes nós nem prestamos atenção no que os textos bíblicos falam e no que a própria igreja ensina na sua teologia. Então nós trazemos uma mentalidade, como disse, mágica, a mentalidade do ritualismo, do legalismo, uma mentalidade mecânica, do cumprir preceito. Ou a imagem, que eu considero pior ainda, de um Deus castigador. E quando eu compreendo que Cristo é um Deus castigador, está me patrulhando, está me vigiando, eu vivo uma fé do medo. Aí a minha fé deixa de ser aquilo que ela precisaria ser, uma correspondência de amor. Aí nós vamos vivendo a fé como cumprimento de obrigação, ao invés de compreender que a fé é uma correspondência de amor, é uma busca de comunhão com Deus, é uma amizade com Ele, e não uma obrigação. E às vezes é uma vivência de um sacrifício, porque por amor eu renuncio a mim mesmo para corresponder ao amor de Deus, para fazer a vontade dEle. Quando nós amamos, é um prazer fazer algo pela pessoa amada. Então, quando a gente vê a fé como obrigação, sinal que a nossa compreensão de Jesus Cristo não está correta. Sinal que eu estou olhando para Cristo como um Deus castigador, e não como um Deus que é amor, misericórdia, compaixão e que quer a minha salvação. Quando eu penso em religião como obrigação, infelizmente, eu não estou amando. E aí entra também o ritualismo, uma fé vivida de uma maneira mecânica. E isso compromete a nossa vivência da fé, o nosso testemunho
e põe até em risco a nossa salvação. Então eu deveria fazer não por obrigação, viver a fé não por obrigação, não como um dever, mas por amor, porque eu desejo ter uma amizade com Deus, sem medo. Quem é o Cristo passa por essa forma de compreender, ou melhor, passa por essa forma de nós percebendo quem Ele é, nos relacionarmos com Ele a partir dessa percepção. E a qualidade da minha fé vai depender exatamente disso. Percepção errada, vivência errada, testemunho errado. E quase sempre, desculpa dizer, não quero ofender ninguém, a nossa compreensão está equivocada. Quase sempre. E mais, e Cristo, ele não está perguntando para o seu entorno, ele não está perguntando o que pensam dele, ou quem ele é, porque ele está preocupado de ser aprovado pelo Ibope, ou de agradar alguém. Cristo não está querendo agradar ninguém, nem está preocupado se vai conquistar alguém. Ele pergunta porque ele quer saber qual é o nível do nosso entendimento que nós temos a respeito dele. Porque dependendo do nível de entendimento que eu tenho a respeito dele, isso vai definir qual é o tipo de fé que eu vivo, qual é a qualidade da minha vivência de fé. Se o meu nível é baixo, equivocado, imaturo, eu vivo mal a minha fé. Se o meu nível é maduro, equilibrado, eu vivo bem a minha experiência de fé. Então, Cristo, quando pergunta isso, está preocupado com aquelas pessoas naquela época, mas nós agora, questionados pela própria igreja, que traz essa leitura de novo, se nós estamos maduros na fé, ou se estamos amadurecendo, pelo menos na fé. Se o nosso segmento é a partir de um entendimento maduro, e não de um entendimento equivocado, com pensamento mágico, misturado com pensamento mundano, misturado com desleixo ou com fanatismo. Então nós precisamos amadurecer a nossa compreensão de fé em relação a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso essa pergunta, ela é sempre necessária. Quem é Cristo para mim? Quem é o Cristo? Vai definir a qualidade da minha vivência de fé. Será que eu compreendo quem é o Cristo e como ele se revela na igreja e na Sagrada Escritura? Ou Cristo é uma concepção que eu tenho influenciada por um pensamento mundano que colocou na minha cabeça essa concepção? E eu também, de certa forma, alimentei a superstição, eu alimentei o legalismo, o ritualismo, eu alimentei o moralismo, eu alimentei o desleixo, ou essa visão de Deus castigador. E uma das concepções que hoje está no nosso meio, e que também é tão ruim quanto essas outras concepções equivocadas que eu já citei, que prejudica a nossa vivência da fé, é quando a gente trata Jesus e a sua igreja como um produto, uma mercadoria. Portanto, eu chego na igreja, eu quero que tudo funcione conforme o meu gosto, conforme a minha vontade, conforme os meus caprichos, conforme os meus desejos. Porque, afinal de contas, se Cristo e igreja são mercadoria, é um produto, então o freguês sempre tem razão, já diz a máxima popular. E se alguém me contraria, se alguém diz que aquilo que eu estou fazendo, o que eu quero, não é daquele jeito, ou se alguém me corrige ou orienta,
eu faço confusão, eu me revolto, porque eu tenho na minha cabeça que Cristo é produto e tem que me agradar, tem que me paparicar, tem que fazer as minhas vontades. E não quer ser orientado, não quer obedecer, não quer ser corrigido, não quer repensar a vida. E o pior, ainda acha que sabe tudo. E aí espera que a igreja e Cristo gire em torno dos seus interesses, das suas vontades. Então é uma concepção equivocada de quem é Cristo que me coloca no centro, me coloca no lugar de Deus. E eu gostaria de dar um exemplo para você, pelo amor de Deus, não se ofenda, mas é um exemplo de tantas coisas que acontecem a partir dessa concepção equivocada. A missa de sétimo dia. É comum no nosso meio as pessoas pedirem a missa de sétimo dia, mas elas querem uma missa particular. Eu vou pagar e eu quero uma missa só para mim. Isso é sinal de que a pessoa não entendeu que nós somos igreja, nós somos comunidade. Aí se o padre ou a secretária da paróquia tenta explicar, não, meu irmão, olha, melhor ser na missa comunitária, porque você está com a comunidade. Eles vão apoiar também a sua dor, vão rezar com você o seu sétimo dia. Nossa, aí o capeta se solta, porque a pessoa se revolta. Aí começa a criticar. É por isso que a igreja está desse jeito. Aí começa a jogar na cara, eu sou dizimista, eu tenho direito. Dizer, uma pessoa que age assim tem uma concepção de Cristo como produto, como mercadoria, que eu estou comprando e eu estou pagando. Então, faz escândalo. Então, quem é o Cristo para essa pessoa? Um produto. O Cristo é um funcionário do sagrado. E é por isso que essa pessoa vai viver mal a fé. E vivendo mal a fé, vai ter dificuldade de se converter. E tendo dificuldade de se converter, está colocando a sua salvação em risco. Então é preciso que nós amadureçamos a nossa compreensão de quem é Cristo. E aprendamos com o primeiro Papa, São Pedro. Ele responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é o centro da minha vida, a razão do meu viver, o sentido da minha vida. A quem eu devo obedecer e me deixar conduzir e formar e corrigir. Portanto, Cristo não está aí para me agradar. Cristo e a igreja não é para me agradar. Eles vão me colocar em crise com a verdade que eles vão me dizer, para me ajudar a repensar e me converter e assim me salvar. Então a igreja e Cristo vão me contrariar. Deus, ele se dá a conhecer através da sua igreja, da sua palavra. E ele quer que nós o conheçamos através da sua revelação, para poder renovar as nossas vidas. Mas nós precisamos também querer conhecer o Cristo pelo que se revela, pelo que ele se revela, não pelo que eu penso. É preciso que nós tenhamos aquela atitude do meu pai fundador, São Francisco de Assis, que muitas vezes contemplava o crucifixo e rezava: quem és tu, Altíssimo Deus, onipotente, e quem sou eu, pobre, miserável, pecador? Ou seja, ele já está dizendo, ele já está se colocando no seu lugar. Tu és Deus Todo-Poderoso, eu sou pequenino, dependo de ti, preciso da tua graça. Não sou eu que vou chegar botando banca para dizer como é que tem que ser as coisas. Eu é que preciso te ouvir para te deixar tu me conduzires. Quem és tu, Altíssimo Deus, e quem sou eu, pobre e miserável? E Pedro faz a mesma coisa quando ele diz: tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. E Jesus coloca ele no lugar, porque ele diz que, quando Pedro dá essa resposta, Jesus fala quem é Pedro. Filho de Jonas, um homem, e que precisou da revelação do Pai para compreender aquilo, ou seja, um homem que depende da ação de Deus. Então é preciso que nós nos coloquemos no nosso lugar, porque quando a gente não compreende quem é Deus, nós queremos ser Deus no lugar de Deus.
E aqui eu lembro a música da Ziza Fernandes, que é uma música que vem de um trecho de Santa Teresinha, de um livro de Santa Teresinha, que diz assim: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Então, o que agrada a Deus é um coração humilde, que reconhece que necessita da sua graça e que coloca Deus no centro, que não se coloca no centro, mas coloca Deus no centro e que, colocando Ele no centro, se deixa conduzir, se deixa converter, se deixa corrigir, obedece e colabora com a graça. Portanto, a maneira como nós respondemos quem é Deus vai definir a maneira como nós vivemos. E se eu respondo de uma maneira equivocada, eu vivo mal. Se eu respondo da maneira correta, eu estarei vivendo bem a minha fé. Eu espero que eu e você estejamos nos esforçando para nos purificar das maneiras equivocadas que nós pensamos em Deus. E, corrigindo essa maneira em nós, aprendamos a enxergar como Ele é, como Ele se revela, para que vivamos melhor a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.